Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é domingo, dia 18 de fevereiro. Entramos agora no primeiro domingo da Quaresma. Então, agora entramos nessa grande corrida desses 40 dias no deserto junto com Jesus para peregrinarmos rumo à nossa Páscoa, à nossa ressurreição. E neste domingo é um dia também de reunirmos a nossa família para celebrarmos o dom da Eucaristia. Para nesse domingo que é esse tempo da Quaresma, que é esse tempo favorável para renovarmos a nossa aliança com Deus e estarmos dispostos a nascer de novo. Porque Quaresma é um tempo de conversão, um tempo de mudança interior. E eu te convido já a começar essa Quaresma nessa fidelidade diária à Lexio Divina, essa leitura orante da Palavra de Deus. A cada dia meditarmos com aquilo que a Igreja nos oferece. Desde as leituras, o Salmo, o Evangelho, estarmos em comunhão no mundo inteiro, vivendo a cada dia a Palavra de Deus e deixando que ela caia na terra do nosso coração e tomando boas resoluções. Então, eu comecei a falar na quarta-feira de cinzas que todos nós somos convidados a tomarmos resoluções nessa Quaresma, a construirmos propósitos para viver. E eu espero que se você ainda não fez, nesse domingo, diz ao Senhor, qual é o propósito que eu vou viver durante esses 40 dias? O que é que eu sou chamado a viver como renúncia, como sacrifício, como oferecimento? Que de verdade possamos viver esse tempo como um forte tempo da graça de Deus. E hoje a Igreja nos traz na liturgia da palavra, na primeira leitura retirada do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda a criatura. Então, a primeira leitura de hoje, Deus vai estabelecer a sua primeira aliança com Noé e também com os seus descendentes, com toda a criação. E aí a gente percebe que ele vai, purificado pelas águas do dilúvio, nasce essa nova humanidade. É isso que a leitura vem nos mostrar hoje, o fundamento da aliança com o Senhor. E todos nós somos convidados, toda a criação espera esse cumprimento da aliança, todos nós esperamos esse cumprimento da aliança, não só aqui no livro do Gênesis, não só no Antigo Testamento, mas ainda hoje nós esperamos esse cumprimento e renovarmos a nossa aliança com Deus. E hoje a leitura nos faz esse convite, nos coloca de fato a lembrarmos que Deus estabeleceu com Noé uma aliança e Ele continua estabelecendo conosco dia após dia. E somos convidados a renovarmos essa aliança com Deus. O salmo de hoje é o Salmo 24. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia. Sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Então o salmista hoje nos recorda que Deus é verdade e amor. E que o caminho do Senhor é esse, devemos caminhar entre o amor e a verdade. E ele faz todo um apelo, ele vai dizer: Senhor, mostra-me o teu caminho, faz-me conhecer a vossa estrada, que a tua estrada me oriente e me conduza, porque tu és o Deus da minha salvação. Então é um salmo para rezarmos todos os dias, de pedirmos ao Senhor dele mesmo nos conduzir, nos guiar. Deus quer essa estrada onde nós devemos nos colocar na estrada de Deus e nos deixarmos ser conduzidos por Ele, porque o Senhor, Ele mostra o caminho que Ele deseja aos teus filhos.
E aí o salmista continua: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. Então ele lembra essa ternura e essa compaixão, essa misericórdia do Senhor com os teus filhos, com cada um de nós. E ele faz uma súplica, ele diz: Senhor, de mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, sois bondade sem limite ao Senhor. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Então é um salmo que eu creio que para rezarmos todos os dias, né? Pedindo ao Senhor essa graça de recordar cada um de nós, de usar da compaixão, da misericórdia, da piedade e da retidão, mas sobretudo de nos conduzir no caminho de Deus. E o Senhor conduz a todos os pecadores, cada um de nós. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todos, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8 foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. A segunda leitura de hoje, o autor, a carta de São Pedro, ele vai conclamar os cristãos dispersos a entender e a vivenciar os seus compromissos batismais. Então, assim como ele vai tomar consciência, hoje também somos convidados a tomar consciência do nosso compromisso batismal, do nosso batismo com o Senhor. No passado, um pequeno grupo foi salvo, pela ação do justo, Noé, e ultimamente um grupo maior foi salvo pela descida do justo. Então, no passado, tinha sido salvo por Noé e depois, no Novo Testamento, um grupo foi salvo por Jesus, foi salvo dessa mansão dos mortos. E aí vai mostrar nessa leitura que Jesus sofreu a morte por uma condenação injusta, mas pelo poder de Deus recebeu a nova vida pelo Espírito. E pelo batismo, o cristão também participa dessa vida do ressuscitado. Então, o batismo nos traz essa graça de vida, essa graça de ressurreição. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Então, o evangelho de hoje vai nos mostrar o Espírito que vai conduzir Jesus ao deserto. E lá no deserto, Jesus vai reviver a experiência do povo que caminhou 40 anos em busca da terra prometida. E aí ele vai enfrentar as tentações do demônio. Satanás que é esse divisor, ele vai ser esse opressor, que tem esse poder de querer oprimir, de querer persuadir Jesus, mas é o Senhor que não se deixa vencer pela tentação. E para nós o evangelho de hoje é esse convite de não nos deixarmos ser vencidos pela tentação do demônio, que vai também nos tentar, assim como ele tentou o Filho de Deus, tenta cada um de nós. E o evangelho nos faz lembrar que após a prisão de João Batista, Jesus vai se apresentar na Galileia anunciando a chegada do reino, o convite à conversão do povo. Então, que neste dia, de fato, peçamos essa mesma graça, de entrarmos nessa profunda conversão, nessa mudança interior do nosso coração, da nossa alma. Então, que de verdade mergulhemos nessa graça do tempo quaresmal, um tempo de conversão. Eu quero fazer um convite a você, jovem, ou você que está nos acompanhando, que tem jovens dentro da vossa casa, para o nosso Festival de Jovens aqui do Rio de Janeiro, que vai acontecer de 1 a 3 de março. Então, você já pode ir preparando, fazendo a inscrição para ver esse tempo da graça. Mesmo se estamos na quaresma, será um tempo para justamente o jovem voltar a essa profunda conversão em Deus, fazer uma experiência diferente com Jesus. Então, deixo esse convite aqui para você e nesse domingo,
Já que você vai estar reunido com a sua família, lance essa semente desse festival de jovens, desse convite aos jovens se retirarem, a viver esse tempo de escuta, esse tempo da graça. Tenhamos um belo domingo neste dia, reunido com a nossa família, e que Deus os abençoe.